que uva, raposa que come uva, tem o dente degotado, come que faz machado, já pode chamar ferreiro, nego do beiço coveiro, tem o pé aparentado. Rádio Web EO, aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei, fico quieto. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Rádio Web EO, aqui se faz, aqui se paga. Te liga, né? Bom, gente, quando a carreira de uma atriz não está indo muito bem, o que ela pode fazer? Dica, se envolver com uma celebridade. Mas, por exemplo, eu, na minha idade, vou me envolver com quem, gente? O Niemeyer já morreu. Aí eu pensei no Zagallo. Aí eu podia lançar um livro bomba. Na cama com o Zagallo, eu tive que engolir. Rádio Web EO, aqui se faz, aqui se paga. Bah, do caralho. Alô, seu Farias. Como? Estou falando teu nome para te participar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, sabe o que é coisa? Ô, Jefferson, eu abro o programa aqui, seu Ricardo Gomes, nosso convidado de hoje, diretor de Publicidade da Secretaria Estadual de Comunicação. Isso. Eu abro o programa aqui, eu digo bom dia, boa tarde, boa noite, porque isso é uma web, uma rádio, é uma rádia. Ela te falou que é uma rádia? É uma rádio, é a primeira rádio. Primeira rádio. É uma rádio, primeira rádio web do Brasil, então a gente está simultaneamente em Dubai, em Carazinho, em Nova York e em Tupaciretã. Jefferson, eu tirei uma foto ali, ó, estava ali no posto ali, agora fui comer um negócio ali, um carro de Tupaciretã, ali. Pousei ao lado, pousei, não. Pousei. Eu ando cometendo cada erro de português que é uma vergonha. Eu quis bancar o engraçadinho em função do feriado. Eu disse que a gente tinha saído para espiar as culpas. Aí veio alguém lá e botou... eu vi que saiu para espiar e botou um X bem grande. Tu viu? Tu não tem me ajudado. Nossos dois patrocinadores aqui são Motel Mumbai e Ivupens. O Ivupens tem uma peculiaridade que ele tem sempre estoque para pronta entrega, e ele me pediu sempre para dizer aqui a pronta entrega. Eu quis fazer uma brincadeira e dizer a pronta entrega com crase. Não tem crase. Mas a gente já decidiu que o anunciante é nosso, a gente bota a crase onde a gente quiser, né? Aliás, foi teu discurso na semana passada, né? No último programa. Para fazer o convidado calar a boca, né? Tem que fazer um apresentador calar a boca, que não deixa as pessoas falar. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Então, estamos aqui hoje com o Ricardo Gomes, diretor de publicidade da Secretaria de Comunicação do Rio Grande do Sul. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu não sei se tu acabaste de perceber por que isso aqui é uma rádio. Eu fiz uma apresentação cagada aqui, e aí a Márcia...
Estamos aqui, né? Ela fez a apresentação correta. Aqui, A bonitinha, entendeu? É rádia porque É as mulheres que mandam empoderamento feminino. Exatamente. Eu acho que isso Essa ficou é claro. uma das razões, né? Porque se deixar pelo Pintaúde vira uma bagunça. Sim, foi um prazer te conhecer. Então, hoje é um prazer te conhecer, não te conhecia ainda ao vivo, da história de fama, com certeza. Olha Prazer aí, te conhecer. rapaz. Ó, que legal, tá Tu vendo? viu? Tu tá, Alguém aqui te respeita. tu tá querendo já sair me queimando mais uma vez em mais um programa, e o seu Ricardo aí. É porque eu tô sentindo falta de te elogiar as minhas sardas. Mas já no comecinho do programa, Claro! eu faço sempre... Outro dia eu estava falando e não chegava ao assunto, inclusive Sim. o convidado disse assim, bom, Márcio, não sei se percebeu, o Roberto não faz pergunta nenhuma, ele fica falando de vários assuntos. Eu disse, não, é que para agradar as mulheres, tá? Já me disseram várias vezes da importância das preliminares, entendeu? Então, o meu assunto, o meu contextualizar o convidado, ele é longo por causa da atenção que eu dou para as ele preliminares. ele é longo em todas as fases do programa, não vem com essa, Pintaúde. Ricardo, conta para nossa audiência, então, vamos começar. Importante, um combinado bem importante aqui. Para que tu consiga falar e não deixe que o Pintaúde te interrompa 99% das tuas tentativas de resposta, se ele começar a falar, tu pede uma semicolcheia. É a única forma... Semicolcheia. Semicolcheia. É a única forma do Pintaúde calar a boca no mesmo instante que tu pede. Porque se tu não fizer isso, ele vai te interromper durante toda a nossa conversa. Ela está exagerando. Tu pode, eventualmente, me mandar merda para que eu fique quieto e tu fales, entendeu? Tá, eventualmente. Mas, como ela é uma moça elegante, ela fala em semicolcheia. Semicolcheia. Então vamos de semicolcheia, tá? De semicolcheia. Ricardo, conta para nós, então, quem é o Ricardo Gomes, o novo diretor de publicidade aí dessa nova gestão, né? Teu nome surgiu lá no início do ano, enfim, assumiste junto com a secretária, que é a Tânia Moreira, que também será convidada, né? Tu gosta de comprometer as pessoas no ar, diz pro Ricardo que a gente quer que a Tânia venha. Não, é que ela não me dá chance para coisíssima nenhuma, né? Eu tinha uma relação de 18 convidados, tá? Todos assim, sem nenhum interesse, são todos possíveis prospects. Sim. Ela se atravessou e já fez a lista de convidados até junho. Viu só? A Márcia. A Márcia é rápida. E ele adora os meus convidados, Ricardo. Essa é a parte mais importante. Eu adoro tanto que um dos convidados dela esteve aqui, foi muito bom o programa, inclusive assisti todo o programa ontem de novo, para meu deleite, só que o cara o tempo todo ficou... Eu, secretário de comunicação da prefeitura, estou dando depoimento para uma rádio clandestina. Cadê o alvará, Roberto? Cadê o alvará? O fiscal vai estar aqui às 14 horas. Fiquei o tempo todo sob ameaça aqui, entendeu? Esses são os convidados que ela me traz aqui. E ele adora essas pessoas. Ricardo, Então, contigo a palavra. Eu sou um gaúcho de Dom Pedrito, né? Ficamos a 469 quilômetros daqui. Já moro em Porto Alegre há 19 anos, né? Sou formado em Publicidade e Propaganda. Me formei na Urcamp, em Bagé. Essa é a minha terceira experiência no poder público. Eu tive uma experiência já na Assembleia, no Governo do Estado, em 2003, 2004, na Secretaria de Turismo do Estado. Depois tive uma experiência também na Prefeitura de Porto Alegre. Desculpa, não é a terceira, é a quarta, porque eu também tive na Prefeitura de Dom Pedrito. Já passei por agência, já fui atendimento, diretor de criação. Tive também... Atendimento e diretor de criação, olha só. Viu só? Depois nós vamos voltar a esse item. Esse item interessa ao Pintaúde. Esse item interessa. Fui também coordenador de marketing shopping, mas em Blumenau. Eu tenho aí esse caminho ao longo, já são ao todo 24 anos de mercado, assim, desde do começo lá. Nós já vamos falar desse assunto. Vai, Pintaúde. Não, essa experiência que tu tivesse como diretor de criação e atendimento foi na mesma agência? Não. Eu fui atendimento na Paim e depois que eu saí de lá eu fui para Blumenau para ser coordenador de marketing no shopping, daí me convidaram para ser diretor de criação na K2, que é uma house do grupo K1, e era uma experiência nova, né? O Matheus, meu grande amigo que me levou para lá, eu até disse para ele, cara, não sei se eu tenho condições, assim, né? Eu tenho uma experiência de marketing maior. E pelo menos fosse humilde, então. Fui. E ele me falou assim, Ricardo, tem uma coisa que eu aprendi na vida em todos esses anos. Não tem o que tu não dê um jeito de fazer, tu vai conseguir. E lá eu fiquei quase 6 anos. Como diretor de criação. Como diretor de criação. Foi um grande aprendizado. Até eu sou uma pessoa que acredito muito em processo, na gestão de processo.
e no conhecimento das pessoas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entender como o time funcionava, como podia agregar e levar para eles uma outra visão. Em alguns momentos, tentar construir com eles uma relação e mostrando muito os dois lados, né? Que tem o lado do cliente, então um pouco de tudo, assim. Na Paim, tu ficasse quanto tempo como atendimento? Na Paim eu fiquei 3 anos como atendimento. Você está falando aí agora que lá tu teve a experiência e tu tentar mostrar os dois lados. Tu era um atendimento bem ligado com a coisa da criação? Ou tu dava carteiraço? Eu é que sei, eu que fui no cliente, eu sei o que o cliente quer. Eu acho que um dos meus maiores Porque, orgulhos... por incrível que pareça, a gente pensa que esse tipinho desapareceu, não desapareceu. Atendimentos continuam usando esse argumento tolo de que é eu que conheço o cliente, eu que estive lá, eu que fui na reunião. Não falo dessa maneira, claro, né? Sim, É que eu vou te dizer mas o seguinte... passam isso e eu é que mando, eu é que sei, cala a boca e fica Eu quieto. sempre parti do princípio de conversar com a criação, primeiro o seguinte, se cada um faz bem a sua parte, a entrega é completa. Então, o que acontece? Eu tenho que respeitar o criativo do princípio ao fim, porque ele é o criativo. Então, eu sempre digo o seguinte, olha, vamos levar 2 peças. Vamos levar exatamente o que está no briefing, que foi o cliente pediu, e vamos levar o que vocês entendem que é o melhor. E o meu desafio é convencer o cliente a fazer o que é melhor para ele. Talvez eu não consiga defender E tão tu bem. eras honesto o tempo todo? Todo o tempo. Chegava lá e disse assim, os caras da criação fizeram lá. Eu não gosto muito dessa chamada aqui. Eu sempre abria, quando ia apresentar, eu falava, olha, eu retomava o briefing em toda a reunião, porque eu acho que tu tem que retomar o briefing porque o cliente tem que estar contra a responsabilidade dele, o que ele te passou. Retomava o briefing e falava, olha, a gente trouxe a peça tal qual está aqui, mas a gente trouxe o que a gente acredita que é o melhor nesse momento. E o cliente ia fazer a escolha, eu acho que é por aí. Ah, legal. E vou te dizer uma coisa, eu me dava bem com todo mundo da criação. Então, acho que não foi tão ruim como atendimento internamente, assim. Te dava bem com a criação e depois isso foi legal lá para o teu trabalho como diretor de criação. Lá, às vezes, a gente tinha... Lá tu brigava com o atendimento. Não. Na verdade, eu pedia que o atendimento sempre tivesse um olhar conciliador, sabe? Então, só que eu dizia para ele o seguinte, se tu não dá um bom briefing, tu nunca vai ter uma boa criação, então começa por aí. A gente tem que saber que um bom briefing tem que ser bem escrito. E para isso não dá para te achar que indo uma vez por semana no cliente, não. Tu tem que estar full time ligado no cliente. Porque às vezes nem ele sabe qual é a oportunidade, tu precisa saber. E Ricardo, conta assim, eu fico sempre muito curiosa essa coisa de conhecer os dois lados do balcão, né? Agora, enquanto diretor, tu lida com o atendimento da agência que tem a conta do governo, né? Então, como que é a tua relação com pessoas que exercem hoje a função que foi a tua quase que de início lá da tua carreira? Eu acho que, em primeiro lugar, o que em todos os momentos da minha vida, eu sempre olho aonde eu estou, né? Então, quer dizer, eu não posso sentar com o atendimento e pressupor que eu sei melhor o trabalho dele do que ele. Ele sabe melhor porque ele está fazendo a função. Eu tenho que ser um bom cliente, que dá uma informação completa, que é atento aos prazos, que sabe da sua responsabilidade desde o processo. Então, é sempre isso. Eu tenho uma experiência de Blumenau. Lá eu fui atendido pela Escala Metra e várias oportunidades de emprego surgiram depois por indicação deles, então se a agência me indicava, é sinal que eu não fui um mau cliente. Gostavam do teu trabalho. Gostavam do meu trabalho. E eu me lembro que a primeira reunião que eu fiz com eles, eu abri um PowerPoint com tudo o que eu imaginava para aquele ano no shopping, né? E aí a Joyce, que era nosso atendimento, ela falou assim, nossa, eu vim para a reunião e não vim com isso e tu veio. Eu falei, porque para mim a reunião com a agência é tão solene quanto a reunião com o meu superintendente. Eu tenho que me preparar para a reunião contigo. Legal. E a gente estabeleceu isso e sempre foi muito bem. Então, assim, ó, eu nunca tive uma... Com o atendimento, eu nunca briguei com os meus clientes, nem com a minha criação. E os atendimentos que me atenderam, nunca briguei. Tanto que todos continuam amigos. Assim, ó, é de botar no currículo, né? Um atendimento que não briga com o seu cliente, ou um cliente que não briga com o seu atendimento. Não, assim, e ainda circula legal com a criação. Com a criação. Assim, ó, eu tenho outro exemplo que é... Eu era atendido pela Briga quando eu estava no Fundacred, e a Grazi, que era o meu atendimento lá, a minha despedida, eu não sei qual de nós dois chorava mais de se despedir quando eu saí de lá. Legal. E até hoje a gente se fala, então eu acho que no princípio, tu tem que te colocar no lugar dos outros, entender o que eles estão fazendo, entender que tem dias, tem coisas que fluem melhor, tem coisas que fluem pior. Se tiver um pouquinho de tranquilidade, paz no coração, tudo dá certo, né? E ninguém é dono da verdade. Bom, então ele tem todos os predicados para ser um baita de um cliente aí no governo, né? Tu viu só? Antes de mais nada, só antes da gente então continuar o nosso papo com o Ricardo Gomes, vamos dar uns olás aí de quem tá ligado. A Cris Zoet, que já esteve... É Zoet, né?
Às vezes eu pronuncio corretamente. Eu nunca consigo pronunciar. Ela, Zwetz. inclusive, já pronunciou aqui para nós. Boa tarde, Cris, um beijo. Ângelo Partizan Calabrese, e ele bota aqui, abaixo a crase ou abaixo a crase com crase? É pra ti, Pindaúde. Não, depois dessa rateada aí, insistente, inclusive, porque não foi uma vez só, fiquei vários programas aqui, ainda fazia o gesto assim, exatamente. Com crase. Né? Eu acho que é abaixo a crase, com crase. Tá errado, Pindaúde, mas tudo bem, vamos lá. Não, vou dizer errado, né? Porque agora tudo é com crase. Não, mas é um problema, vírgula, crase. E depois um problema para todo mundo. Como eu gosto de inventar, né? Várias pessoas me dizem assim, não, mas tu não pode botar vírgula depois de ponto de interrogação. Mas é que eu faço a minha pontuação muito própria, assim, ó. Como eu não sei a regra... Deixa eu te ensinar uma coisa, então. Não diz que tu inventa, diz que tu tá tendo uma licença poética. O texto é teu, tu faz do jeito que tu quiser. Eu vou te pedir um outro favor. Eu tô com um problema no meu Google... Não me Eu vou te passar um problema. Eu tô com um problema no meu Google Drive, que toda vez que eu escrevo A, ele bota a crase. Ele acha que tudo leva a crase. Quem sabe tu não dá uma aula pro Google Drive. Google Drive do Porque assim, Ricardo. E às vezes acontece, eu mando alguma coisa, daí eu vou lá e aviso, olha só, se tiver uma crase no lugar errado, desculpa, não foi eu. É que eu tenho que reler para procurar, porque eu não sei porque ele acha que é tudo com crase. Viu só? Não. Essa tecnologia que tu não gosta, não, então. A licença poética aí que tu tá licença falando. Poética, não fala inventar. Diz que é a tua licença poética. Mas eu não falo que nem os outros, eu falo palhinha, e tu diz que não é palhinha, que é... Spoiler. Eu tô aprendendo inglês. Não é locução mental, não, mas eu sou da mindset. época da gente dar uma palhinha. Porque eu sou antigo. Gente, eu também dou palhinha. Pessoal, vamos lá. Não, eu falo palhinha, ela me corrige. Ela diz, não é palhinha, é spoiler, Roberto. Eu já aprendi umas 4 palavras aqui. Antigamente era locução mental, ela também me ensinou, não é mais locução mental. O que é agora? Mindset. Meu mindset. Mudaram o nosso mindset. Eu já mudei meu mindset. Viu? Ele já mudou o mindset. Não chegasse dele. a usar então locução mental? Não cheguei a usar locução mental. Então, a antiguidade é tu no programa. A cota de antiguidades aqui é tu. Não, sou antigo. A licença poética era assim, ó. Às vezes eu coloco e eu justifico que não é licença poética. Eu digo, eu escrevo assim, conforme a minha intenção. Então eu boto assim, tá certo, Márcia? Aí te interrogo, mas eu ponho uma vírgula porque a frase continua. Mas aí, então, esse tem que estar entre aspas, pelo menos para justificar. Pois é um problema. Travessão. O programa não vai virar pergunta sobre crase aqui, que eu vou ficar... Diz isso pro Ângelo, que te mandou a pergunta. Também um alô para Fabiano. Aqui estão só os sobrenomes bem fáceis, tá? Eu não sei se é Vizer ou Izer. Não, esse aqui, ó, o Pilantra escolheu. Olha aqui. Ricardo, olha aqui, ó. Fabiano Weiser. Ou Carlos... Vizer, ou... Mas Carlos... De onde é esse Carlos aqui? Esse aqui, sabe que é esse sobrenome, sabe de quem é? Pô, ele é raro para se repetir isso aqui, é lá do restaurante húngaro de São Sebastião do Caí. Se eu não estou errada, essa pessoa é Carlos Henrique? Mas o nome do dono lá é... Carlos Henrique Vitor. Vamos de novo, vamos lá. Antônio Borovski. Desculpa, dizendo muito bom o programa. O Marcelo Finkler, que já é nosso ouvinte aí. Não é esse aqui. Não é o Marcelo. É o Rodrigo. É o Rodrigo. Mas devem ser parentes, porque Finkler não é lá muito... Tem vários que Finkler, né? Fran Oliveira Santos. Dia ela criou um comercial maravilhoso. Que eu tô dando oi para nossa audiência. Para de interromper até essa parte. Não, ia te elogiar agora para chegar na tua Depois tu me elogia nas sardas. Vera Suzano Matos, Cláudio Campos, Hugo Sucasas. Seu Cláudio, ó, de Passo Fundo. Tu viu como a gente tá? Além de Tupaceretã, a gente tá em Passo Fundo. Gerson Quadrado, Jerusa Ramos e Alcei Gutierrez. Quem mais que tu apontou aqui? Não, o Gerson Quadrado é em Miami. Olha aí. Esse aqui é do Rio de Janeiro, ó. Só de Casas. Olha aí, tu viu? Viu o nosso alcance? Então, será que não tem ninguém na volta do Guerrilho nos ouvindo? Hein? No IAPI. No IAPI. Diga lá, Jefferson. Estou vendo que tá saindo aqui. Tem a Rosa Inês, a Gisele Nascimento, a Nora Helena Guzmão e a Vera Suzana Matos. Muito bem, alô para nossa... Rosa Inês também é um sobrenome Flávia Cabral também. Westphalen. A Rosa Inês. Olha a cara do Jefferson. Vamos dar a palavra, continuar para o nosso... Eu nem falei, eu ia falar também, eu até me esqueci. O nosso convidado, ele tem horário, tu vai ter todo o tempo do mundo depois que ele for embora. Tava boa aquela aguinha que eu te dei? Tava. Tinha um gosto diferente?
Cara, Então, era tá muito bom. envenenando os nossos Tava muito convidados. bom. Não, e assim, ó, me deu uma memória afetiva porque era o que meu pai me dava quando eu era criança. Olha Então aí. teve uma memória afetiva. Para te ver. Tu viu? Outra razão por que isso aqui é uma rádia. Porque a gente no interior escutava a rádio. A rádia, não, e muito outra bem, razão isso aí. é E que quando a gente desligava para guardar a música para depois e a música não ficava guardada, tu lembra disso? Não lembro. É, isso quando começou o rádio, isso é uma piada antiga. Tá, mas eu ia dizer outra razão. Ele não entendeu nem que era uma piada. Não, eu perdi um amigo no meio da história. Outra razão para ser uma Acabou rádia comigo, é porque as mulheres são mais queridas. Essa rádio é uma mãe para os nossos convidados. Por É isso que verdade. ganham uma aguinha envenenada. Eu tive um programa de rádio na época de faculdade. Olha aí. Lá na Unicamp. Lá na Urcamp, né? No Urcamp é meio Ai, longe, sim, na Urcamp, gente, lá em Bagé. desculpa. A gente teve o Irmãos Brother Show na Calandra Irmãos FM. Brother era uma banda que tinha aqui em Porto Alegre. Ah, é? Careca da Silva. Quem teve Irmãos ideia foi um Brother. colega meu, vamos processar ele por plágio, não eu. A gente criou um programa que era o Irmãos Brother Show e a gente passou todo o primeiro semestre da faculdade fazendo esse programa até que a Sobre gente foi o que que expulso era? da rádio. Vocês foram expulsos da A rádio gente foi da expulso da faculdade. rádio. É que, na verdade, os anunciantes começaram a sair por causa das piadas que a gente fazia na época. Acho que ele podia ser um bom anunciante, então, da eu tenho- Rádio, né? Pode sim, eu tenho um documento. Aliás, o Orestes de Andrade Júnior, ele disse que assim que a rádio tivesse alvará, deixasse de ser clandestina, Ele voltava aqui. ele voltava aqui, não ia liberar uma merreca aqui para nós. Tu também pode interceder lá, assim que tiver alvará, eu te mando uma cópia lá e tal, e aí tu manda as agências que ganharem as contas lá na licitação, olha, vocês têm que botar lá uma merreca lá na EU para ela sobreviver. Então, foi uma experiência muito legal, eu gosto Sobre o muito que era? Então, a gente comentava sobre tudo que estava acontecendo em Bagé e na região, só que de uma forma bem humorada, e às vezes não pegava muito bem. Qualquer semelhança é mera coincidência, Qualquer- tá bom? Então, Isso foi em 1997. E o meu pai foi de rádio. Meu pai teve um programa de rádio de auditório no meados dos anos 50. Um programa de auditório no rádio, isso é muito incrível. Sim, Então, sim. estava ali. Mas o pai cantava, a minha voz não veio para isso. Então, ele perfeito. cantava, tudo assim. E aí foi muito legal, assim, a gente fez algumas matérias e daí só que a gente pegava muito no pé das coisas que aconteciam na cidade. Então, aquela notícia que ia para o jornal e tinha o lado B, que ninguém comentava, a gente lia e dava o lado B. Mas era coisa de faculdade. Hoje pela manhã, alguém me criticando, que as pessoas adoram me criticar, assim que nem a Márcia faz, tá? Coitadinho. A pessoa me disse assim, mas tu repete sempre as mesmas conversas. Eu digo, tá, e qual é a solução? Por que tu não lança o lado B de Roberto Pintaúdi? Tá aí uma Muito dica. bem. Que inclusive eu posso te ajudar e contar muitas coisas que tu não vai ter coragem de contar a teu respeito. Olha, quem foi que te deu essa ideia, Minha dona própria Sônia? esposa. Só podia ser. Sim, ela Dona vai Sônia. Alô, dona Sônia. Ricardo, conta pra nós. Eu queria te ouvir um pouco sobre o desafio de ter, né, tu vem com uma bagagem de quem já foi agência e de quem já foi cliente na iniciativa privada e de outras oportunidades com a iniciativa pública, né, agora. Então, essa diferenças e semelhanças, né, nos desafios de conduzir a publicidade do governo na tua carreira. O que representa isso para ti? Eu acho que... E eu fiz um texto gigante para fazer uma pergunta bem simples, né? Mas tudo bem. Assim, ó, Eu também exagerei nos preliminares. Vamos lá. Primeiro, eu acho que assim, ó, de todos os desafios profissionais que eu tive foram únicos naquele momento e extremamente importantes, né? Então, esse momento agora, realmente, acho que de todas as estruturas que eu já tive a oportunidade na área de marketing de trabalhar, se torna maior, né? Então, tem muita responsabilidade, eu acho que é... E um alcance também, E né? alcance também, e representatividade que acaba tendo a função. E eu vou te dizer o seguinte, né, Márcia? O que eu espero é cumprir e corresponder à expectativa que quem me convidou teve na possibilidade que eu venha desempenhar, tentar fazer da melhor forma possível. Então, de todas as formas, o que eu sempre busco em cada etapa, e não fugindo deliberadamente da resposta, mas por ser uma pessoa que não gosta de falar, e tu sabe disso, eu sou meio avesso. Meio low profile, né? A minha época de faculdade eu brincava mais de rádio. Aprendeu? Low profile. Eu tô depois ouvindo. Eu procuro low baixo, né? entender, Low baixo. eu procuro entender o Fica de desafio canto, né? e ser o mais Os eficiente. Eu acho que isso vai muito para um perfil de estudar onde eu estou, de buscar ter processos, de buscar alinhar as formas e conduzir. Então, fico muito feliz, agradeço para vocês também o convite, aproveitando porque infelizmente eu tenho um problema de horário, estava meio que na hora de fugir. Sim. Mas a aguinha te ajudou.
Cara, eu tô Envenenada. realmente melhor depois que eu tomei essa água. Eu tava com uma dor de estômago muito grande, e elixir parigórico, que foi isso que me deu, porque era quando meu pai me dava quando eu era criança, e isso realmente me lembrou. Acho que Eu vou te receitar um outro remédio também das antigas do tempo do teu pai, que quando tu tiver ruim do estômago, não com infecção intestinal, que não ajuda, mas esse aí é para infecção intestinal, é urina. Olina. Eu tô fazendo um Gente, merchandising de graça. Não, é uma consultoria de programas. Não, tu sabe que o pai tomava olina. fisiológicos Qual o aqui. pai dele? O pai também tomava olina. tanto olina que ele tomava olina de manhã quando ele acordava em jejum para passar o dia bem. Tu sabe que eu sou tão Ele morreu de câncer de pâncreas, a gente não sabe por quê, mas ele tomava olina em jejum. Tu sabe que eu gosto tanto de olina e eu quase que tomo instintivamente, assim, não precisando. Aí eu Que nem o tomo pai do olina. Ricardo que morreu com câncer no E pâncreas. aí, Ele tomava maracujina também, então toma maracujina é bom que a gente fica calmo. também conheço. Não, pelo tomo amor de tanto. Deus. Mas aí, escuta essa. Aí, Eu não sou hipocondríaco, tá? Mas eu sou virginiano, então virginiano guarda nome de remédio. Não, para, depois que eu... então- não dá maracujina pro E como é Roberto, que ela porque te ele vai corrige ser ficar... virginiano? Deveria tu corrigir a ela, né? Eu acho que ela não entendeu o papel de cada um na história. Viu não, só? é porque aqui é uma rádio. É uma rádio. É só por isso Só. e por causa das sardas dela. Tu Eu viu tenho, que eu ela tenho tava... meu lugar. Tá, e ela bota o pai dela de ali De segurança, fiscal, que é pra garantir, né? de fiscal. Não, Eu- essa da Conta Olina... que tu ia me demitir. Diz pra ele da importância que eu tenho aqui. Não, jamais Não, demita eu ela. nunca pensei isso. Inclusive, eu vou falar aqui, o Beto Filomena... Que está nos ouvindo. Ele foi entrevistado na outra rádio, tá? E aí ele fez lá uma colocação qualquer lá, e aí, Beto, é o seguinte, tá vendo a Márcia, ó? Tá vendo que parceria? Então, agora tu tem que aparecer na EO, Beto Muito Filomena. bem. Fica Para aí o ser convite. entrevistado por Roberto Pitaúde e Márcia Cristófoli. Tá? Não, o que ia contar da Olina assim. Manda um abraço que eu tô mandando pro Beto Olha aí, ó, também. o Ricardo Não, mandando um abraço pro Roberto Filomena Olha essa também. aproximação aí, ele vai concorrer às contas lá, depois Não. vão julgar mal que tu anda... Então retiro meu abraço pra ele, se achar que é um Sem abraço, problema. Tá bom, então Tira o abraço. tira o abraço do Sem Ricardo. Tá, eu vou fugir do ar, mas eu vou fugir. Não, Realmente tem uma reunião, não é porque eu tô com medo Só do da banheiro. Olina, é um minuto Dá só o da Olina. então. Vai. Há uns 5, 6 anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer o presidente, o dono da Olina. E aí foi aquele entusiasmo, aí eu peguei o telefone e liguei para a investidora aqui, que paga as contas da rádio, tá? E disse, Sônia, tu não sabe com quem é que eu estou falando? Aí ela é muito gaiata também, ela disse, seu fulano, o senhor não sabe o que essa Olina faz de bom para nossa felicidade, até para trepar o meu marido tem que tomar Olina. Meu Deus! Eu já disse Olha, que tu confunde os programas, isso Com aí tanto é que lá pro seja mestre das antes, cartas. e não depois, porque se for depois é mais desagradável, com certeza. né? Não, era antes. Eu vou sair antes que eu perca a moral com a Márcia, porque você tá me levando pra baixo da mesa já, né? Mas Por volta aí. Obrigado mesmo pra vocês. Márcia, um grande beijo pra ti. Um abraço, prazer te conhecer. Da mesma forma. E por toda a Principalmente tua porque história. tu és virginiano também. Sim, E tomou o meu remedinho. E tomei o teu remédio, que valeu, já me deixou bem melhor. Tá? Sucesso, Ricardo. Conta com a gente e volta com mais certeza. tempo, com mais disponibilidade pra gente E melhor conversar. do estômago pra E não... melhor do estômago Pra de gente poder preferência. falar de outro remédio que não seja Olina. Tá bom. Mas eu espero que a Olina patrocine vocês depois dessa. Olha Até aí. Patrocinará. Valeu, Ricardo. Vamos botar uma merreca aqui, seu Olina. Temos aqui também na nossa audiência Áurea Helena Silveira. Se Dona Áurea- é da memória da propaganda, até onde eu Olha sei, só. é uma audiência altamente qualificada. Então, Eu, inclusive, tive o prazer de entrevistá-la já há alguns anos. Mas ela tá nos assistindo e nos No Rio de ouvindo Janeiro. por minha causa. Por que por tua causa? Não pode Eu ser sou pelas o- minhas sardas? Quem é que tem cara de museu aqui? Ganhou, é verdade. Eu, não, né? tá super. Não vai ser tu, né? O Antônio Borowski de novo, Coabição. Nosso pilantra de estimação Pilantra. aqui. O José Luci e a Maria Júlia Medeiros. O pessoal que está nos vendo na live, né? Eles sabem que a gente é super tecnológico, né? Que o Jefferson nos manda uns papelzinhos. Não, eu gostei. Claro que todo ouvinte é valioso e a gente deve Por isso que a gente cita quase todos agradecer eles. sempre. Não, mas eu ia dizer outra coisa. Achei legal hoje aqui, tem uma curiosidade, tem bastante publicitário aqui, ó. É, tu viu só? Isso é legal, porque, bom, também o convidado de hoje puxava um pouco para Claro. a propaganda, né? Na média, mais ou menos, é assim, né? Eu gostei também, sabe que eu revi os programas, falar ele é do... Porque o teu egocentrismo, não é egocentrismo, a tua necessidade, não.
não tô achando a palavra, mas assim, o teu gostar de te ver pelo Facebook é tão grande. Eu reolhei os programas para fazer uma avaliação de qualidade. Não. De qualidade. Não era de estética. Não era de estética. Entendi. Se bem que eu continuei, eu vi numa tela imensa assim. Aí tu ficou mais feliz ainda. Mais feliz. Pra quem não sabe, pra nossa audiência, pra quem não sabe, o Roberto Pintaúdi se acha muito mais bonito na live do Facebook do que no espelho, né? Olha aí, ó, o Jefferson nos mandando de novo. Fernanda Siqueira, Daia Fraga e Enio Lindenbaum. Um beijo. Enio, querido, saudades. E um beijo para dona Fernanda ali também. Deixa eu te dizer. Deixa. Tu tava fazendo uma. Vamos lá, eu vou recapitular contigo. Tu tava fazendo. A gente fez uma referência que até junho tu já preencheu a agenda com os convidados, que aí fica difícil para eu encaixar alguém. Mas de qualquer forma. Como tu é injusto? Mas... Tem 2 datas ali que eu botei em aberto. Não, mas eu quero dizer que tá muito. Tem 2. Tá muito boa essa tua agenda, tu sabe por quê? Eu tava reolhando lá os programas para ver se o áudio saiu legal, se eu falei legal, se a Márcia estava legal, que era uma coisa óbvia que estaria legal. Muito bem, obrigada. E aí, tu sabe que o programa com os dois, em relação à minha pessoa e essa coisa, ele também é legal de entrevistar, ele diz que fala pouco, mas ele é divertido também. Os 2 melhores programas dessa... Na tua avaliação. Foram com o Orestes. Ai, não fala isso, que agora o Orestes vai passar o resto da vida dizendo que ele tá entre os programas preferidos do Pintaúdi. Não, foram os 2 melhores. Com o Orestes, o programa foi tridivertido e cheio de informações, tá? E com o rapaz da Besouro. Ele tá apaixonado pela Besouro. Mas não. O programa... Alô, Vini, por favor, volte, vê se homem te quer. Não, o programa foi tribom. Aliás, ele tem uma batida meio... Os 2 têm uma batida meio parecida, assim, para se expressar, contar história, falar dos trabalhos deles. Os 2 tiveram, apesar dos momentos de perturbação que eu tento implantar aqui no programa, Bancando Engraçadinho, os 2 tiveram um espaço legal. Não, é sério. Eu fiz... quando eu tenho um pouco de tempo, aí era feriado, né? Eu aproveitei e estava reolhando para depois discutir um pouco com o Jefferson, com a Natália, tal, onde a gente pode melhorar mais aqui ou mais ali e tal. E os 2 programas, inclusive, teve uma curiosidade de quando em quando a gente tem uma ou outra pequena deficiência técnica, ou o microfone não funciona, ou não sei o quê, ou isso ou aquilo. Sim, o áudio. Aquele programa com o Orestes... é verdade, teve problema no áudio. Não, senhora, aquele, inclusive, a tua participação pelo telefone... Olha, a pessoa resolveu... Com licença, seu Farias. Ele está acompanhando o programa ao vivo pelo celular, o seu Farias, que está ali nos bastidores. Trancou o celular do seu Farias. Para quem não está vendo, o seu Farias está novamente acompanhando o programa aqui diretamente do estúdio. E ele resolveu botar no volume alto do celular e deu interferência aqui. Inclusive, teve até uma coisa feliz, uma feliz coincidência. Tanto o programa com o Orestes, mas com o Vinícius, tu já estavas aqui. Sim. Aquele que tu fez pelo telefone, sim, aquele que eu era dia, objeto oculto. Eu me enganei, que não é objeto oculto, era o sujeito, a sujeita. A sujeita oculta. A sujeita oculta. Ou objeta. Até o áudio do telefone estava legal aquele dia. Tudo ajudou. Então, Jefferson, não vou ler esse nome, porque essa pessoa é que está aqui nos bastidores. O convidado ajudou, o conteúdo do que a gente abordou, a tua participação pelo telefone e a nossa melhor. Conversa. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando. Borowski. Quando você vai falar sobre o design gráfico do mercado? Olha... Vou então já interagir com o Antônio Borowski, se ele tiver uma sugestão de quem quer falar sobre isso, ou se ele quer falar sobre isso. O microfone está aberto e o convite está feito. Temos 2 datas abertas até junho. Antônio Borowski, para falar sobre design gráfico. Pode convidar a trazer o pessoal do GAD aí, né? Do GAD. Porque o GAD também tem uma história longa e bem construída. Fica a dica, seu Valpírio, estamos aqui te esperando. Não, já é uma história de tempo e com alteração para agência de propaganda, para o grupo, para não sei o quê, comunicação como um todo, etc. Legal. Aquelas balacas que os caras gostam de fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? já que tu Alô, viste... Luciano. O Luciano está lá no GAD ainda, ele ficou em São Paulo sempre, né? O Luciano Leonardo. O Luciano, que é sócio ali do Valpírio.
Não é o sobrenome? Não. Eu Não, confundi é os o- Lucianos. Peraí. Vai vir. Se alguém lembrar aí já... Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu vai me entrevistar agora no resto do programa? Não, porque se eu deixar, tu vai falar durante mais Não, é 35 só respostas minutos. objetivas. Não, tu não consegue. Consigo, sim. Então vamos lá. Para responder eu consigo, eu não consigo é perguntar. Tá boa. Pintaúde, de todos os programas que tu viste nessa tua busca, quem estava em todos eles? Eu? Não, porque eu comecei o programa, eu entrei aqui fazendo com o nosso querido mas Sérgio não. Caraver. Mas não. Quem estava desde o início? Não teve isso, porque em alguns programas eu não estava aqui por causa da cirurgia, tu fez com o Caraver. E quem tu quer então? dizer tu? Não, eu O tive pilantra. dois. Podia ser O uma boa pilantra. resposta, mas não é o pilantra. O pilantra estava em todos. Os nossos anunciantes, Pintaúde. Que a gente até está esquecendo de falar. Por né, a isso que respeito. eu estou tentando, tentei te dar a brecha e tu não entrou. Putz. Então tá, estão conosco desde o primeiro programa, Ivo Pence e Motel Mumbai, construtores De felicidade. de felicidade. Ambos. Um fornecendo tubos tigres de todas as bitolas à pronta entrega, sem crase. Sem crase. E o outro oferecendo condições... O que é, Jefferson? Continua o pensamento, Pintaúde. Condições matemáticas. Do que entra e do que sai, como o Vinícius nos ensinou, né, semana passada. O nosso convidado não ficou a tempo aí o suficiente que eu ia dizer que tu tinha criado um outro raciocínio criativo para o motel, com aquela coisa... Constrói felicidade e constrói Não, vez ou outra gente. A importância da matemática para o motel, porque o que tu tem que fazer com o controle financeiro em qualquer área? Tu tem que controlar o que entra e o que sai. E isso, sendo um motel, fica mais ainda caracterizado a necessidade do cara do motel controlar lá e tal, e as pessoas que vão lá controlar o que entra e o que sai, né? Foi o raciocínio criativo. Matemática financeira aplicada ao Motel Mumbai. É matemática financeira sexual. Então, só para continuar a nossa interação com o nosso convidado, nosso ouvinte, Antônio Borowski, está feito o convite, então, ele respondeu dizendo que ele se propõe a falar sobre design gráfico, ele tem 36 anos de carreira, então fica aí o convite. Qual é a data da tua agenda ali? Após, eu acho que é na primeira segunda-feira de maio, desculpe. Ou a última de abril. Bom, então, depois do ar... Não, vamos fazer o seguinte, vamos obrigar o Antônio Borowski a assistir o próximo programa. Tá? Aí no próximo programa a gente vem com a agenda. Já vem com a agenda. A menos que eu te deixe um minuto, tu não pode caminhar, Não né? posso, estou debilitada. Não, mas vamos fazer isso então. Antônio Borowski. Não, então eu vou fazer uma coisa mais simples. Ele manda o WhatsApp dele aí, a gente comunica para ele qual é a data. Pode ser também. Não, eu ia dizer para ele que na quinta-feira a gente marcaria a data. Na quinta? Sim, mas é o que eu estava também tentando falar. Isso, eu fui entrar na tua brincadeira e aí tu já quer... Então tá, na quinta-feira que vem a gente vai falar pro Borowski. No ar, a gente anuncia no ar, então, a data que o Antônio Borowski vem falar sobre design gráfico. Certo, legal. Então tá. Segue o baile. Segue o baile, que eu não consigo ler com óculos. Então, é a única pessoa que eu conheço que tem que tirar o óculos para ler. Não é que eu... É só para longe. Só para longe, eu sou... Eu nem me lembro mais o que eu tenho no olho. Serendipity. Eu sou míope. Achei que tu ia dizer que é. Míope, eu só posso... Eu uso óculos, na verdade, para a distância. A distância é com ou sem graça? Sem crase. É. Para todos aqueles ouvintes e telespectadores que quiserem nos acompanhar nas redes sociais, Instagram e Twitter, no @ Cadê o papel aquele? Eu já aceito, para de me interromper, mas é lógico, fala. não sei de cor, mas tá Mas aqui o programa anotado. que vem a seguir, tu sabe qual é? Que nós temos que chamar também. Já sei. Nós acabamos fazendo merchandising aqui. Tá, fala. Muito obrigada, Roberto Pintaúde. Como acessar a rádio? A rádio. A primeira rádio web do Brasil, então, para nos acompanhar, Instagram ou Twitter no @radioweb_eo, assim como as lives no Facebook e também no YouTube. Pergunta pro Jefferson quando que o nosso programa vai estar lá no YouTube. Quando é que esse programa vai estar no YouTube? Amanhã tem que ter coisa no YouTube, né? O programa do Vinícius, tu prometeu para amanhã, hein? É verdade. Então amanhã A partir de amanhã? A partir de amanhã.
A partir tem crase? Não, na frente de verbo não vai crase. Essa eu sei. Na frente de verbo não vai crase. Temos mais profissionais da propaganda aí nos Olha ali, assistindo, o nos ouvindo. Quitolina. Celso Quitolina. O Quitolina também tem que vir aqui falar. Tem O que falar de Quitolina tem uma- fotografia publicitária. É, E para tem falar um- também, para vocês discutirem sobre a presidência da ARP, o que tu acha? Também. Anselmo Silva, porque eu não sei dizer O esse Anselmo, sobrenome. tu não conheceu o Anselmo, é das antigas. Esse Anselmo aqui é um sujeito fantástico ele também, só que o Anselmo não acho que ele não gosta muito de conversar assim. Não sei se ele já foi entrevistado. O Anselmo é o último remanescente, deve ser. Tu sabe, te lembra que isso tu deve ter acompanhado já na Finaleira agora. Finaleira, posso falar? Pode, É. não tem um A surpresa. RBS tentou muitas vezes montar uma produtora de vídeo aqui, desde os anos 70, montava a central de vídeo com o Juber, com o Neco Scherter, com não sei quem, com mais não sei quem. E o Anselmo, olha só para ver há quanto tempo estou na propaganda e há quanto tempo o Anselmo está na propaganda. Eu e o Anselmo, em 1982... Meu Deus, eu não era nem nascida. Nós fomos fazer uma campanha, nós fomos gravar, sabe com quem no Rio de Janeiro? Com os Trapalhões. Gente, metade dos trabalhadores já tá até morto. Não, o Mussum estava vivo ainda, Sim, e pode o ser. outro, que é o outro, Zacarias e o também. Zacarias também estava vivo. Era a época que o Didi estava fazendo muito sucesso, que ele batia na perna e sempre vinha uma gostosa, e ele dizia, bicho bom, que bicho bom. Eu fiz, foi com o Anselmo. Tinha que ter uma conotação sexual aí, né? Tinha. Claro. Não, e o Anselmo deve ser assim, eu acho que é um dos últimos ainda que está lá na RBS. Eu nem sei se ele deve estar nesse setor ainda de vídeo, coisa desse tipo. Alô, Anselmo? Alô, Anselmo, fica aí também o convite, porque a gente adora convidar as pessoas no ar, né, O Pintaúdi? Quitolina também é legal de vir aqui, porque o Quitolina é jovem, é mais jovem do que eu, bem mais jovem, mas ele também tem uma carreira já de Com certeza. no mínimo uns 30 anos de fotografia publicitária. Um oi aí, só posso terminar? Não, só o Quitolina, Vamos lá. o Quitolina é legal de... Alô, Quitolina, agora é o momento de falar de ti. Não, é legal dele vir aqui conversar, porque o Quitolina é um dos tantos fotógrafos qualificados, publicitários, que ele pegou aquele período de não sei o que, da máquina assim, do não sei o que. A evolução da imagem. O cromo, a evolução, Legal. um cromo custava, no dinheiro de hoje, R$3.000 lá nos anos 80, e ele veio agora para essa fase aí de digital e tal. Então ele tem uma coisa legal de testemunho de Ocular, literalmente. de ter a ver, fazer analogia com a agência de propaganda, o que mudou, a linguagem, etc. Certo. Um oi também aqui para Marli Soneman e para Lisiane Zorg. O próximo programa, a audiência pode ficar acompanhando o 442 e ou 352, com Jefferson Couto e Herculano Spadaro. Ô, Pilantra, ela disse que ela sabia decorar, ela tá olhando no celular aqui. É porque tu é a única vez essa tecnologia que não precisa desse monte de papelzinho que o Jefferson não para de escrever e me Não, mas passar papelzinho. isso aqui, apesar de ser uma rádio, ainda há um resquício qualquer de democracia, né? Tu fica aí na TI e eu fico com os papeizinhos, aqui para mim. Tá, tá vindo mais Tá, mas papelzinho já estourou aqui. o nosso tempo? Estamos quase estourados. Então eu vou aproveitar então para anunciar o convidado dessa semana, pode ser? De quinta-feira? Posso puxar a brasa pro meu assado? Até agora tu acertou. Pode. Agora eu vou acertar mais ainda, porque o nosso próximo convidado É chama-se... Agora só pra gente se meu Deus, divertir. eu não Mas vai ser consigo. difícil tu trazer um outro convidado que supere o Orestes. Ah, olha só. Não, pode ser Antes, que ele então, libere uma verbinha. É Alô, muito Orestes. É muito do interesseiro. Deixa eu aproveitar aqui, antes então de anunciar nosso próximo Mas sabe o convidado. que eu vou fazer quando eu receber o alvará? Meu Deus, eu não consigo terminar uma frase. Hoje eu cobrei do contador. Vamos tirar foto com o Vamos alvará. tirar com a foto do E alvará? mandar pro Pintaúdi. Pro Pintaúdi, nada pro Orestes. Vou mandar para o Orestes, não, vou mandar uma cópia num envelope Boa. bonito e tal, e além de tudo eu vou fazer um card, porque tirando o que é um alvará, o que consta, Claro. consta a razão social, não sei o que tu faz, eu vou fazer um card, dizendo que temos agora alvará, botar o card e só Muito na bem. legenda, eu vou botar especial para o senhor Orestes. Card é outra palavra que tu gostou, né? Dessa nova... Card eu gosto, não, tem, eu gosto muito. Como é que era na tua época? Não tinha. Muito bom. Eu gosto muito de dizer postcard. E a Natália, eu preciso fazer as Eu não- legendas, adoro fazer as legendas do card. Assim, porque Headline. Ah, não é legenda? Não, Pintaúdi. Headline nas Então. redes sociais.
O texto, Anotou. aquele que vai em cima, Isso. é headline. Headline. Então, vou falar agora com a Natália. Tem mais uma frase, mais uma expressão. Natália, eu vou fazer os headline aí para os cards aí que a gente faz juntos ali, né? Vamos responder aqui uma ouvinte nossa, que é uma ouvinte muito assídua já há algum tempo, a Priscila Nascimento. Gostaria de sugerir uma pauta para o programa. Acompanho todos e gostaria de ver um sobre marketing digital. Com certeza é um assunto com bastante conteúdo a ser abordado. Claro. O que tu vai Mas falar nesse programa, Pintaúdi? Vou ficar quieto. Alô, Priscila. Quem é a Priscila? No outro programa ela ficou dizendo que tínhamos que entrevistar o senhor Farias aqui. Talvez porque ela conheça o seu Farias. Priscila, vamos seguir sim. Nós já temos pautado, a gente só ainda não tem a data deste programa, mas será com certeza muito bem aproveitada a pauta. O próximo programa, na quinta-feira, às 13 horas, nós falaremos sobre os 20 anos do portal Coletiva.net a ser comemorado nesta semana. E para isso nós vamos entrevistar ninguém menos do que o seu fundador, o senhor José Antônio Vieira da Cunha. Mas ele é bom de fala? Assim, ele é... Bom, sou suspeita para falar, né? Pra mim. Não. É que às vezes o cara tem X talentos e por exemplo, o Ricardo Gomes. Ele estava se bobeando, dizendo que não gostava de falar. Ele falou super legal, que não gosta de falar. Imagina se ele gostasse de falar. Eu vou deixar para tu tirar as tuas conclusões de quando o nosso querido convidado do próximo programa aparecer. Mas é que eu não queria que tu te apegasse no convidado. Tu ouviu que eu falei qual é o assunto? Por isso que eu falei de puxar a brasa pro meu assado. Ele vai falar sobre o portal, não é? Sobre os 20 anos do portal. Legal. Eu acho que sim. Tu sabe que 20 anos de portal significa 20 anos de história da comunicação gaúcha, né? Registrados. É a metade do tempo que eu estou em propaganda, hein? Viu só? É bastante 50% tempo. da tua experiência está registrada em Coletiva.net. Mas eu não me lembro se ele, quando era dono do portal, me entrevistou um número de vezes suficiente para que eu brilhasse. Eu posso, inclusive, te mostrar as entrevistas. Eu acho que tu desce. Eu acho que teve umas 2 ou 3. Eu deveria ter sido convidado mais vezes. O senhor Farias, por exemplo, já me pediu 2 vezes textos. Aqueles textos simples que eu escrevo. Aqueles artigos um pouco complexos. Um pouco complexo. Eu já escrevi 2 vezes. Agora, depois, sobre a nova direção. Eu só lembro de uma. 2 vezes. Que foi meio complexo. Ó, o seu Farias está... 2 vezes. Está confirmando 2 vezes, ok. A semana que vem tem um outro texto, já preparei ali. Então, meu bem, quando o Vieira da Cunha, fundador do Coletiva, vier conversar conosco, tu cobra que durante 17 anos ele nunca te convidou para escrever? Não, ele convidou. Estou dizendo que não convidou o número... já mudou o discurso. Não, eu não disse que não convidou. Eu disse que ele não convidou o número de vezes que eu deveria estar lá presente lá, para brilhantar lá o portal. Né? É evidente. Tá certo, então. Chegamos ao fim de mais um marketing ou propaganda. Não falamos do Motel Mumbai, Deus, eu não consigo. Como que não, Pintaúdi? Falamos na além de tudo, ele tá... O Alzheimer tá encostado aqui. Não, nós falamos assim meio... Quer falar mais, então, do Motel Mumbai? Não, então só vamos citar com seriedade, então. Vamos lá. Esse programa de marketing ou propaganda tem o apoio de Ivo Pence, maior distribuidor de tubos Tigre, desde sempre. Ou seja, desde 1900 e... Não sei quando é que a Tigre foi fundada, eu acho que a Tigre é posterior ao seu Ivo. O seu Ivo é de 1956. Não é 46? 56. Ah, tá. E a Tigre eu acho que é posterior, mas desde que a Tigre existe, ele é o maior... A empresa da Ivo Pence é a maior distribuidora. E o Motel Mumbai, sim, a gente citou aqui na galinhagem, o negócio da... Só vamos citar o endereço, que é na Oscar Pereira, 1786. Com as suas abóbadas. Com a sua arquitetura muito peculiar. É isso? Eu posso agora encerrar o programa? Agora pode. Este foi mais um Marketing ou Propaganda. Quinta-feira estamos de volta às 13 horas. O único programa que tem elixir paregórico para os convidados que não estejam assim tão bem, estejam dispostos. Estejam com infecção intestinal, por exemplo. Tchau, tchau.